Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Global Talks TV USP, uma produção desenvolvida em parceria pela TV USP Piracicaba e o professor Pedro Feliu Ribeiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP em São Paulo. E como sempre, tenho aqui o prazer de ter o professor Pedro comigo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Olá, Fabiano, um prazer estar aqui com você hoje. E hoje nós vamos falar de mais um elemento dos BRICS, que é a China, país mais populoso do mundo, segunda maior economia do planeta, membro permanente da Organização Mundial do Comércio, né, dos órgãos de segurança das Nações Unidas, uma potência que continua se expandindo. Não é isso, professor Pedro? Exatamente. Nos anos 2000, a China apresentou um crescimento impressionante, não só em termos de quantidade de crescimento econômico, mas também em termos de qualidade, conseguindo acessar diversos mercados tecnológicos e realmente superar a questão do desenvolvimento. Tanto que a China vende muito essa imagem de um promotor da superação do subdesenvolvimento ou formas de atingir o desenvolvimento rápido e competir de maneira igual em termos industriais e tecnológicos com as nações que já eram industrializadas há mais tempo. Agora, também é uma presença muito forte na questão militar. Inclusive, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e tem cada vez mais explorado uma posição de protagonismo, inclusive no que diz respeito a conflitos em outros continentes. Como é que o senhor avalia isso, professor? A história da China no Conselho de Segurança da ONU, ela começa com a administração do secretário de Estado Kissinger e o presidente Nixon nos Estados Unidos, que fazem a troca entre Taiwan por China. Então, Taiwan antes ocupava o assento, e aí o governo norte-americano passa a reconhecer a China continental como a legítima representante do país. Portanto, faz uma opção entre a China e Taiwan. Muito embora os Estados Unidos se mantenha um forte aliado de Taiwan, a partir daí, nos anos 70, a China realmente ascende a uma condição especial, lhe é permitido a produção de arsenal nuclear, então isso já eleva a condição da China do ponto de vista militar. Com o desenvolvimento econômico chinês, a China passou a desenvolver indústria bélica e a ampliar de maneira substancial as suas forças armadas. Muito embora, comparado aos Estados Unidos e à Rússia, a sua projeção militar em termos de bases militares, em termos de acordos de defesa, não é tão proeminente quanto dos outros membros do Conselho de Segurança. Ainda assim, do ponto de vista econômico, a capacidade chinesa de se armar, ela realmente é muito importante. E hoje, Rússia, China e Estados Unidos estão em plena corrida armamentista na questão dos mísseis hipersônicos. Então, sem dúvida, a China entrou na competição com esses outros dois países que são, desde a Guerra Fria, os militarmente mais capazes. Agora, professor, se eu recordo, né, pelo menos assim, daquilo que eu ouvia na adolescência, a China, ela era, para nós, muitas vezes sinônimo de produto barato e de baixa qualidade, né? Você falava, feito na China, produto chinês e assim por diante, de forma quase que sempre pejorativa. Agora, isso mudou de forma substancial no decorrer das últimas décadas, inclusive com grandes marcas de apelo mundial migrando suas linhas de produção para o território chinês. Ao que o senhor atribui isso e como é que o senhor avalia essa mudança de postura, inclusive no que diz respeito à produção de bens de consumo? No meados dos anos 70, a China faz uma grande mudança econômica, cria um grande plano de desenvolvimento industrial acelerado, que cria no país aquelas zonas econômicas especiais, que hoje já se ampliaram para praticamente todo o território do país. E a partir dessa abertura de um país comunista, fechado, próximo à cortina de ferro, virado ao Ocidente, atraiu muito investimento externo direto em função da mão de obra barata, em função da estabilidade
política que uma autocracia oferece, e, portanto, a partir de elementos de fator de produção ligados à mão de obra, a quantidade bastante suficiente e abundante de terras, a posição geográfica, a possibilidade de construir portos, entre outros elementos, levou a China a ter uma industrialização bastante rápida. Só que o Brasil também fez isso, o México também fez isso antes, só que a China deu um salto tecnológico que o Brasil, por exemplo, e o México não deram. E eu atribuo a esse fator a exportação ensino superior chinesa, né? Então a China faz um programa há muitas décadas muito sólido de enviar seus estudantes para fora do país, em distintas áreas, mas concentrando as áreas principalmente de engenharia, tecnologia, infraestrutura, elementos-chave para o desenvolvimento industrial do país. E a Índia também repete essa estratégia chinesa, mas de muito volume, muito recurso, que traz para o país essa produção, essa inovação tecnológica do que há de melhor no mundo para dentro do país. E a partir de muito incentivo estatal, de uma economia quinquenal, plenamente dirigida, controlada, foi muito bem sucedida na competição com as outras economias plenamente capitalistas, né? Então a China criou um modelo de desenvolvimento que é bastante bem sucedido, talvez seja único, não acredito que haja grandes possibilidades de replicação, mas a partir também da não respeito à propriedade intelectual. Então isso também é outro aspecto importante do desenvolvimento industrial chinês. Não havia proteção completa do Estado chinês contra leis internacionais, opressão internacional em relação à propriedade intelectual. E a China conseguiu criar uma interdependência com as nações industrializadas, que passaram por um processo de pós-industrialização. Então ela recebe toda aquela indústria que o norte global já não queria ter, uma indústria poluidora. Então, por exemplo, quando a China faz contratos, e hoje o continente africano é um grande palco de disputa entre Estados Unidos e China, mas faz contratos de infraestrutura, fornece financiamento, diferentemente de contratos com o Banco Mundial, no caso chinês não há contrapartidas ambientais, não há salvaguardas trabalhistas, que é mais comum nos contratos, digamos assim, do que a gente poderia chamar vulgarmente de Ocidente, né? Mas basicamente a FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outras instituições. Então isso denota um pouco o tipo de desenvolvimento que a China produziu. Isso não significa que a China agora não tenha ultrapassado esse patamar e também esteja na competição pós-industrial. Então, em 20 anos, a China conseguiu atrair a indústria pesada e está conseguindo transformar agora essa indústria que nem é tão desejada, está transferindo muita coisa para a Indonésia, para o Vietnã e se concentrando na parte mais tecnológica de valor agregado. E aí essa conjugação entre universidade, governo e empresas, que é parecido também com o modelo sul-coreano, ele foi muito bem desenvolvido, muito bem sucedido em termos de pesquisa e desenvolvimento, né, em criação e inovação de tecnologia. Vale lembrar o 5G no Brasil, que foi uma grande discussão entre Estados Unidos e China, e o Brasil acabou aceitando o 5G também em função da diplomacia da vacina chinesa, mas a gente pode falar mais adiante sobre isso. Perfeito. Agora, o senhor citou no começo da sua fala uma questão que é muito importante para a compreensão do todo, né? Sobre a questão do sistema de governo. A China, ela é, depois da extinção da antiga União Soviética, ela é a grande representante, né, de uma linha de governo comunista no mundo hoje. É a maior nação, vamos dizer assim, gerida, né, pelo regime comunista no mundo, mas ao mesmo tempo é extremamente atuante no mercado, tem um mercado muito aquecido internamente e, claro, essa presença muito forte no exterior, né, essa presença global muito forte no que diz respeito aos seus produtos. Como é que se dá essa relação? Então nós temos um regime, podemos usar a expressão assim, totalitário, de partido único, né, governado assim de forma com um controle bastante presente do Estado na vida do cidadão, mas ao mesmo tempo no que diz respeito ao mercado aberto, digamos assim, para o mundo. Como é que o senhor avalia isso, professor? A China conjugou esses dois elementos que até então nunca tinha se visto desta maneira, que é quase como um socialismo de mercado, né?
Então, o que resta ainda da China, do que a gente considera tradicional do comunismo, sem dúvida a questão da propriedade privada, que ainda está toda sob a mão do Estado. Ele faz concessão, então a China tem empresas importantíssimas que não são estatais, outras importantíssimas que são estatais, Bolsa de Valores, desenvolveu toda a questão do mercado integrado com o resto do mundo, mas, por exemplo, a propriedade privada ainda é feita em termos de concessões. Por isso que os chineses mais ricos, os bilionários chineses, compram muitas terras fora da China, porque nesses lugares, na grande maioria, você tem a garantia da posse da terra, que na China é feito por concessão. Então ele tem ainda, digamos assim, na sua raiz, na sua essência, esse aspecto comunista importante. Então não tem, como no Brasil, por exemplo, o direito de ir e vir. Você não pode morar onde você quiser, isso tudo é planejado, né? A economia, os planos quinquenais da economia são todos conduzidos pelo Estado, mas que não necessariamente significa que é sufocar o setor privado, né? A China mostra que essa dicotomia entre Estado e mercado, ela não é excludente, né? Então eles conseguem, desse ponto de vista, avançar um socialismo de mercado. Agora, do ponto de vista político, a China tem parlamento, tem eleições, tem, digamos assim, sufrágio universal, todos os candidatos, aí sim, são do Partido Comunista, aí a lógica do Partido Único impera, mas ainda assim, dentro do Partido Comunista, você tem alguma mínima divisão. Então você tem quem toma as decisões na China é o Politburo, que basicamente são 25 membros mais sêniores, mais antigos do Partido Comunista, que o secretário-geral é o presidente Xi Jinping. E é ele que manda as leis para o parlamento. Então esse conselho manda para um parlamento que tem mais de 5.000 legisladores, é um parlamento grande, e esse parlamento, tradicionalmente, ratifica aquilo que o Politburo manda. Em tese, se você vê formalmente, é tudo por eleição. Se você lê a regra política chinesa, você poderia até aproximá-la em algumas questões de uma democracia, mas na prática ela funciona de maneira altamente centralizada. Inclusive, o Partido Comunista está nos conselhos das empresas, está em distintos ramos, né, da sociedade. E tem a questão separatista, que a China lida com bastante repressão. A gente tem muita pouca informação sobre isso. Mas, por exemplo, uma grande mudança que tornou a China, a meu ver, mais autocrática foi em 2018, quando Xi Jinping libera a reeleição indefinida. Até então, os presidentes chineses ficavam 2 mandatos. E a ideia era que nenhum fosse tão importante ou grande quanto o Mao Tse-tung. E hoje já se fala na China que o Xi Jinping é o líder mais forte da China desde Mao Tse-tung, e a tendência é que ele tenha realmente um mandato praticamente vitalício. Essa é a expectativa. Portanto, a China tem esse sistema político bastante centralizado, que permite planejamento da economia e que, sem dúvida, tiveram problemas econômicos recentes, mas permitiu esse rápido crescimento industrial. Agora, isso é afirmar que autocracias são mais bem-sucedidas do ponto de vista econômico? Não, porque quando você pega todas as outras autocracias, todas as outras democracias, percebe que, na verdade, China, Estados Unidos, entre outros, são muito mais casos desviantes do que a média ou a tendência. Portanto, tem que tomar cuidado quando a gente olha a democracia desenvolveu os Estados Unidos e a autocracia desenvolveu a China. Quando você aumenta a amostra, você percebe que essas relações não se sustentam de maneira consistente. Agora, o senhor citou também a questão da vacina. De que forma a pandemia afetou ou contribuiu, né, ou não com essa presença chinesa no cenário internacional? Começa a pandemia com os Estados Unidos e aliados acusando a China. Inclusive a União Europeia pressionou por investigar a província chinesa, em que em tese teria sido de onde veio o vírus, e começaram a
várias especulações de vírus em laboratório. Então, esse primeiro momento, a China enfrentou na sua diplomacia pública uma enxurrada de imagem negativa, né? Tanto é que nas relações China-Austrália, isso chegou a um limite muito mais exacerbado, em que a China passou a impor tarifas, restrições de importação para a Austrália, que é um dos principais parceiros chineses, né? Em função do primeiro-ministro australiano fazer muitas declarações pejorativas, acusatórias da China em relação à Covid. Isso aconteceu no Brasil também. Se nós nos lembrarmos, a Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, falou, chega, trancou a diplomacia brasileira até demitir o Ernesto Araújo e parar com essa história de vírus comunista, vírus chinês, entre outras. Então esse foi um primeiro grande desafio, que a China respondeu como? Com a chamada diplomacia da vacina. Além dela distribuir muita vacina em termos quantitativos, num momento em que não era o Biden, ainda era o Trump nos Estados Unidos, e o Trump resistiu em fazer essa política, a China assumiu esse vácuo deixado pelos Estados Unidos em duas frentes principais. Ela emprestava para os países comprarem a sua vacina e também fez investimentos para a produção conjunta, inclusive com o Brasil. O Brasil pegou $1 bilhão do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS para comprar vacina, que não precisava ser necessariamente da China, mas também. Então a China entrou com um peso de diplomacia soft power, né, sem recurso militar, sem coerção, num momento que os Estados Unidos abriu essa brecha. E, portanto, acredito que a China conseguiu reverter o que no início parecia uma grande campanha de difamação do país. Ela consegue minimamente reverter e sair como um país solidarista, né? Então, a China abraça na sua política externa o discurso de Bandung, do G77, da solidariedade entre o Sul global, anticolonialismo, não intervenção. Então, por exemplo, a China reconhece regimes autoritários, como é o caso de Myanmar, Venezuela. Se o Brasil tivesse tido um golpe em 2023, eu não duvidaria que a China não faria nenhuma repressão a isso. Então, ela tem uma peculiaridade, digamos assim, quando comparado à outra principal potência, que é os Estados Unidos. Perfeito, professor. O Global Talks TV USP, na nossa série sobre os BRICS, hoje conversando sobre a China, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Global Talks TV USP está de volta e hoje eu e o professor Pedro conversamos sobre outro integrante dos BRICS, que é a China. E eu começo esse segundo bloco perguntando então, professor Pedro, sobre as relações da China com a América Latina, de forma especial com a América do Sul, algo que tem se intensificado bastante no decorrer dos últimos anos, inclusive tendo o Brasil aí como um aliado cada vez mais próximo. Desde 2005, as relações da China com a América Latina em geral cresceram muito em duas frentes principais de elevada importância aos países latino-americanos: comércio e investimento externo direto. Então, se a gente observar em termos globais, a Ásia ainda é a região em que a China tem mais comércio e mais investimento, isso descontando os Estados Unidos. Mas se a gente compara o continente africano com o latino-americano, nas últimas décadas, recebeu mais investimento e fez mais comércio. Entretanto, essa balança está começando a mudar. Então, recentemente, os investimentos externos diretos da China diminuíram na América Latina, assim como o comércio desacelerou um pouco. Então, se a gente pegar no globo, os principais receptores de investimento externo direto, que são aqueles investimentos em infraestrutura, para montar empresas multinacionais, são investimentos que realmente interessam muito, porque o impacto no desenvolvimento é bastante significativo. Então, a gente tem os Estados Unidos como principal receptor dos investimentos chineses, próximo de 4% do total. Depois vem a Austrália, Reino Unido e aí logo depois o Brasil. Então, o Brasil tem um lugar de destaque muito elevado na agenda chinesa de investimentos, tornando a China um dos principais parceiros
para o desenvolvimento econômico brasileiro. Recentemente, o Brasil deixou de ser o principal destino na América Latina dos investimentos externos diretos chineses. Agora é o Chile, Peru e México que ocupam as primeiras posições. Portanto, há uma tendência preocupante de queda. Em termos de comércio, desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E isso aconteceu com vários países da América Latina. Agora, janeiro de 2025, é o primeiro déficit comercial brasileiro registrado com a China, que até então era bastante superavitário. Só que a pauta exportadora brasileira para a China é absolutamente comandada por commodities. Então você tem soja, carne, principalmente minério de ferro, entre outros produtos como os que o Brasil exporta. E o Brasil importa bens de elevado valor agregado. Então, bens industriais, automóveis, bens de transporte, indústria química, fertilizante, entre outros produtos que demandam um pouco mais de tecnologia e valor agregado. Então, esse é um pouco o quadro da expansão chinesa na América Latina, que do ponto de vista securitário, ele tem uma expansão bem mais tímida do que quando eu comparo com a África. Então, na África, a China já construiu uma base naval, uma base militar no Djibouti, para tentar conter o problema da pirataria na região, que afeta bastante o comércio chinês. Mas na América Latina isso não ocorre, mas na via econômica realmente é uma grande fonte alternativa aos Estados Unidos de investimento e mercado consumidor. Professor, a China tem investido muito também na questão de logística, tem o projeto aí da nova Rota da Seda, tem também a questão de apoio, de participação aí na construção de uma ferrovia que interligaria Atlântico e Pacífico, passando inclusive pelo Brasil. Como é que tem se dado isso e quais são, na verdade, as expectativas e os objetivos, né, da China com esses projetos de expansão no que diz respeito a rotas e logística? A Rota da Seda é um nome que a China deu a um grande projeto de soft power e de aumento da sua influência global pela via não militar, não coercitiva, que originalmente dizia respeito à integração física da Eurásia, né? Integrar a Ásia, com especial ênfase à Ásia Central, à Europa. E basicamente estradas de ferro, rodovias, dutos, oleodutos, e esses investimentos estão sendo massivamente realizados na região. Com a expansão da influência chinesa em âmbito global, a Rota da Seda passou a ser incorporada em outras regiões. Então, a África recebe muito investimento com essa rubrica. Então, vários investimentos de infraestrutura foram feitos na Argélia, no Níger, Chad, Nigéria, Etiópia, Quênia, Moçambique. E, a partir de 2015, também a China inclui a América Latina como uma ponte marítima entre essas grandes obras de infraestrutura, agora na Ásia e África, e também ligando a América Latina, basicamente, como você mencionou, com um corredor interoceânico, né? Uma linha de ferro que ligaria o Atlântico ao Pacífico. A China já faz um grande investimento na construção de um porto novo no Peru, que pode ser, digamos assim, um dos principais nós dessa conexão. Isso potencialmente pode auxiliar os países a concretizar esse antigo sonho que nunca teve apoio norte-americano para sua realização, e os próprios países da América Latina não têm condições financeiras de arcar com esses custos. Portanto, a expansão dessa iniciativa da Rota da Seda pode ter esse ganho imensurável para a América Latina, que teria uma facilitação logística bastante grande, inclusive para o escoamento dos produtos para a China. Entretanto, a gente vê que está uma queda recente na América Latina do investimento externo direto. Portanto, o fôlego chinês frente ao acerramento das rivalidades com os Estados Unidos, então a gente tem que lembrar que os tarifaços do Trump prejudicam a economia chinesa mais do que prejudicam a norte-americana, ambas, por serem muito interdependentes, saem prejudicadas, mas a China ainda assim mais. Em termos globais, o investimento externo direto chinês na América Latina tem caído bastante desde 2005. Então, se tivermos picos bastante elevados em 2010,
e o Brasil, um dos grandes receptores desse investimento externo direto, hoje a gente tem números menos expressivos. Portanto, no âmbito global, a América Latina tem perdido paulatinamente relevância ou prioridade em relação aos investimentos externos chineses, né? A China conta com 4 grandes bancos estatais, e são esses bancos que são responsáveis por boa parte desses investimentos. Seria como se fossem 4 BNDES, fazendo uma analogia com o Brasil. E a gente percebe que esses bancos cada vez mais têm priorizado a Ásia e a África em detrimento da América Latina. Portanto, uma perspectiva futura é que a América Latina seja o último ponto de desenvolvimento da Rota da Seda, o que faz do Brasil uma peça importante para tentar cobrir, digamos assim, um vácuo potencial deixado tanto pelos Estados Unidos quanto pela China. Uhum. Bom, professor, nós estamos chegando ao final dessa edição, mas eu preciso fazer uma pergunta, né? A China, como nós vimos no decorrer de todo o programa, ela é uma potência que demonstra vitalidade econômica, presença política muito forte no cenário nacional e internacional, mas tem também seus desafios, né? Uma das questões mais recentes foi ali a queda do índice de natalidade, o governo chinês agora tentando incentivar as famílias para que tenham 3 filhos, né? Quando num passado não muito distante havia um controle rígido da natalidade, né? Limitado a 1 filho por casal, por conta da superpopulação. Parece que o jogo se inverteu. E, além disso, claro, temos outras questões, com certeza, outros desafios. Quais são os grandes desafios da China para continuar se mantendo como protagonista no cenário internacional, na opinião do senhor? Seria interessante a gente ter essa perspectiva em comparação aos Estados Unidos, que seria a principal potência, e a China, digamos assim, seu principal competidor, né? Então, a China, diferentemente dos Estados Unidos, ela tem movimentos separatistas em seu território. Então, a consolidação do Estado Nacional Chinês não se deu de maneira completa. Há maior diversidade linguística, étnica, mas isso não necessariamente significa, digamos assim, menor estabilidade. Mas a China conta com problemas fronteiriços, e aí a Índia se destaca nesse cenário, e movimentos separatistas que demandam do país esforços para a manutenção da unidade nacional. Então, os Estados Unidos não têm isso. Outro aspecto importante, diferentemente dos Estados Unidos, a China tem previdência pública. E, portanto, é um país que, ao se desenvolver, também envelhece. E, portanto, a reversão da política de 1 filho, né, nos anos 90, foi revertido há algum tempo já, ela tem a ver também com a manutenção do sistema previdenciário que tende ao colapso caso você não tenha uma mínima proporção entre ativos e inativos. Então, a China começa a ter aqueles problemas que os países que se industrializaram há mais tempo já tiveram. Outro ponto importante, e no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a previdência é privada. Então, os Estados Unidos têm mais capacidade de gastar com defesa, e gastam 10 vezes mais que a China, que é o segundo que mais gasta, quando a gente compara com a China, que vai ter muito gasto nessas áreas. Outro ponto importante é a saúde pública. A gente viu na crise da Covid, muito difícil ter as informações precisas e confiáveis, mas, fundamentalmente, a China teve à beira de um colapso. Por isso, talvez, a política tão rígida de isolamento. Então, mostra que a China não tem leitos suficientes para a população. E a saúde é pública. É função do Estado chinês ofertar esse bem à população, que cada vez vai ser mais difícil garantir. Então, esses são enormes desafios que a China tem, principalmente num contexto de realidade com os Estados Unidos. Se a China precisar aumentar seu gasto militar para se proteger, por exemplo, dos Estados Unidos, ela vai ter muita dificuldade nessas áreas. Outra questão importante é a Hong Kong, Taiwan e a questão democrática e o controle rígido, político e social que o país tem, que é impressionante o seu sucesso, mas sem dúvida é um modelo que é bastante contestado. Então vai sempre sofrer pressões que, por exemplo, o modelo norte-americano absorve pela via democrática. Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria junto aqui à TV USP nesse Global Talks. Eu que agradeço, Fabiano, e até o próximo episódio. Até.
Eu conversei com o professor Pedro Felio Ribeiro, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do portal Pólen, Política Externa em Números. Vale a pena você visitar e ter acesso ali a dados amplos, muito claros e muito ricos sobre os investimentos do Brasil na política externa. Nós nos encontramos na próxima edição do Global Talks TV USP. Um abraço e até lá.